Nos últimos meses, uma ação ousada e estratégica de Vladimir Putin transformou o cenário geopolítico da Ucrânia e da Europa Oriental. Ao assumir o controle de um dos maiores depósitos de lítio da região, a Rússia não apenas enfraqueceu as tentativas da Ucrânia de usar seus recursos minerais como moeda de troca com potências ocidentais, mas também minou suas relações com a União Europeia e os Estados Unidos. Essa jogada não só fortaleceu a Rússia em termos de influência na região, mas também colocou Moscou no epicentro de uma disputa global por um dos recursos mais valiosos para o futuro tecnológico. O lítio, considerado vital para as indústrias de baterias e tecnologias sustentáveis, tornou-se um dos principais pontos de interesse nas discussões internacionais, sendo visto como o petróleo do futuro por sua importância em várias inovações. A Ucrânia, que antes era vista como um potencial líder na produção desse mineral, com vastas reservas inexploradas, viu seu sonho de se tornar um hub global de lítio desmoronar com a ocupação russa das jazidas. Ao garantir o controle dessas fontes, a Rússia não só obteve uma vantagem econômica, mas também consolidou seu poder sobre outras áreas ricas em minerais essenciais, como ferro, que estão localizadas em pontos estratégicos da Ucrânia. Antes do início do conflito, a Ucrânia se beneficiava significativamente de suas exportações minerais, gerando centenas de milhões de euros em receitas anuais, principalmente direcionadas a países da Europa Central. Contudo, com a Rússia assumindo o controle das vastas jazidas minerais no território ucraniano, essas exportações foram abruptamente interrompidas, criando um enorme vazio econômico para o país. A perda dessas reservas não só abalou as finanças ucranianas, mas também reforçou a posição estratégica da Rússia, que agora se coloca como o principal fornecedor de recursos minerais essenciais, enquanto a Ucrânia perde a capacidade de usar seus próprios recursos como alavanca para obter apoio internacional e reforçar sua posição econômica. A Rússia não apenas domina essas reservas, mas também bloqueia qualquer tentativa de exploração ocidental, dificultando o acesso de empresas europeias e multinacionais às minas valiosas da região. Esse movimento ilustra uma mudança profunda nas dinâmicas globais, em que os recursos naturais deixaram de ser apenas bens econômicos e passaram a ser peças centrais em uma disputa geopolítica de grandes proporções. Ao garantir o controle desses recursos, a Rússia solidifica sua liderança no mercado de minerais essenciais, enquanto, simultaneamente, reforça sua habilidade de proteger os interesses estratégicos de seus aliados, evitando a exploração externa que poderia enfraquecer sua influência na região. O controle que a Rússia exerce sobre os depósitos de lítio na Ucrânia coloca o país em uma posição estratégica de grande vantagem, especialmente quando consideramos a crescente demanda global por minerais essenciais para a transição energética. O lítio, conhecido por sua importância crítica para a produção de baterias de veículos elétricos, dispositivos móveis e sistemas de armazenamento de energia, tornou-se um dos recursos mais procurados do século XXI. Com a transição global para a mobilidade elétrica e a busca por soluções mais sustentáveis, o lítio se posiciona como um ativo de peso para a Rússia, que agora detém uma das maiores fontes desse mineral estratégico. Com o crescimento da demanda por tecnologias limpas, os depósitos russos de lítio se tornam ainda mais valiosos e a Rússia se vê não apenas como um grande fornecedor, mas como um possível líder nesse mercado emergente. Especialistas indicam que dentro de poucos anos, o país poderá iniciar a produção do mineral em larga escala, o que consolidará ainda mais sua influência global, especialmente nas economias que estão se transformando rapidamente para reduzir suas pegadas de carbono. Isso colocaria a Rússia em uma trajetória de crescimento econômico focado em inovações tecnológicas, impulsionando setores industriais e criando novas oportunidades no mercado de energia renovável. Além disso, a Rússia tem investido em tecnologias avançadas para a extração e processamento do lítio, o que aumentará ainda mais sua capacidade de produção e domínio sobre o mercado. Ao explorar os recursos com mais eficiência, a Rússia pode não apenas garantir uma fonte de riqueza para os próximos anos, mas também exercer um controle geopolítico significativo, dada a crescente dependência do mundo de fontes de energia alternativas e sustentáveis.
A posição dominante da Rússia no mercado de lítio coloca o país como uma potência não apenas militar, mas também econômica, que pode ditar as regras do jogo no novo cenário energético global. Enquanto isso, a Ucrânia se vê em uma situação cada vez mais difícil. A perda do controle sobre suas valiosas reservas de lítio é um golpe devastador para sua economia, que já estava fragilizada pela guerra. Além disso, a destruição de sua infraestrutura, que inclui não só as instalações energéticas, mas também centros industriais e de transporte, tem dificultado ainda mais qualquer tentativa de recuperação econômica. A interrupção de suas exportações minerais e a incapacidade de gerar novas fontes de receita colocam o país em uma posição vulnerável, tanto internamente quanto no cenário internacional. A economia ucraniana, já sobrecarregada pelos custos da guerra, agora enfrenta o desafio adicional de tentar se reerguer sem os recursos naturais que anteriormente eram a espinha dorsal de suas exportações. A perda dessas reservas de lítio não é apenas uma perda financeira, mas uma perda de influência estratégica no mercado global. Com o controle russo sobre esses recursos, a Ucrânia vê suas opções limitadas, tornando-se ainda mais dependente de ajuda externa e de investimentos de seus aliados internacionais, cujas prioridades podem começar a mudar à medida que o conflito se arrasta. O impacto da perda desses recursos é duplo. Além de enfraquecer a capacidade econômica do país, também coloca a Ucrânia em uma posição mais frágil no cenário geopolítico. A falta de controle sobre tais recursos essenciais limita sua capacidade de negociar com outras nações e afeta diretamente sua posição nas negociações com potências globais. Com a guerra em curso e a escassez de alternativas de receita, a recuperação da Ucrânia parece cada vez mais distante, já que as opções para revitalizar sua economia e infraestrutura se tornam cada vez mais restritas. Esse cenário levanta questões importantes sobre o futuro da Ucrânia, que agora precisa redefinir suas estratégias econômicas e diplomáticas, enquanto tenta sobreviver em meio a uma crise cada vez mais profunda. O domínio russo sobre o lítio e outros recursos estratégicos coloca a Ucrânia em uma posição extremamente vulnerável, forçando o país a depender ainda mais de apoio externo em um contexto global que está em constante mudança. Para a Rússia, garantir o controle sobre as vastas reservas de lítio não se resume apenas a uma vitória econômica. Essa ação representa um símbolo poderoso da força do país e de sua capacidade de desafiar de maneira eficaz o domínio ocidental na Europa Oriental. Ao tomar posse desses recursos, Putin não só reforça sua política de soberania, mas também transmite uma mensagem clara e contundente ao Ocidente. Os recursos estratégicos da região estão sob o domínio russo, e qualquer tentativa externa de explorar ou explorar esses bens será prontamente bloqueada. Essa postura de controle também reflete uma abordagem mais ampla da Rússia em relação à sua segurança nacional e à sua influência global. Ao consolidar a posse de recursos naturais tão vitais como o lítio, que desempenha um papel essencial nas indústrias de energia renovável e tecnologia, a Rússia se coloca como um ator-chave nas futuras dinâmicas de mercado global. O lítio é fundamental para a fabricação de baterias para veículos elétricos, dispositivos móveis e sistemas de armazenamento de energia, setores que são cada vez mais vitais em um mundo que se volta para a sustentabilidade e a transição energética. Ao dominar esses recursos, a Rússia não só garante uma fonte de riqueza contínua, mas também se posiciona como uma potência crucial em um mercado global que está se reconfigurando para priorizar energias mais limpas e soluções tecnológicas inovadoras.